Olá pessoal, bem-vindo ao quarto vídeo da série Criando um Jogo do Zero com o compilador MSX e Bash2ROM. E nesse vídeo eu vou mostrar para vocês como dar vida aos sprites do jogo através de codificação MSX Basic. Essa codificação será feita de forma iterativa, incremental, que significa que eu irei escrever um pouco de código e depois vou fazer um teste para validar se o que eu escrevi está fazendo sentido dentro do jogo, depois vou escrever um pouco mais de código e por aí vai. Esse processo eu vou comentar ao longo de todo esse processo e no final eu vou fazer um comentário geral do estado que ficou o programa, de todas as linhas que ficaram lá no final de toda essa codificação no programa Basic. Então, vamos para o vídeo. Bem, pessoal, nosso desafio aqui é fazer com que no nível 0 o nosso personagem consiga atravessar aqui a ponte até o castelo e depois, quando ele está dentro do castelo, ele conseguir se movimentar dentro aí do castelo e encontrar alguns itens e conseguir também sair aqui pela porta da sala do dragão. Então, essa é a nossa meta aqui de desenvolvimento aqui nesse vídeo. Para isso, eu vou mostrar para vocês o código sendo criado na hora, de forma bem improvisada, de forma iterativa e incremental. E depois eu vou, ao final do vídeo, escrever um pouco mais. Eu começo aqui criando algumas variáveis para as posições x, y, o sprite do personagem. Depois eu faço um refactoring aqui, recompondo como vai ser a chamada do código que trata a parte de fora do castelo, que exibe o jogador na tela. Eu criei uma super rotina aqui que eu chamo para poder exibir o jogador na tela, para facilitar esse refresh do sprite na tela. Começa a criar o código de loop, que vai tratar o input do jogador, a entrada de movimentação do jogador e a forma de tratar de analisar o que o jogador pressionou no joystick ou no teclado. Vou fazer aqui uma regra que, se o jogador conseguir atravessar, chegar até o canto esquerdo da tela, ele passar para a próxima tela, que é a tela dentro do castelo. Nesse ponto, já do código de dentro do castelo, nesse momento, depois de um refactoring, eu vou ajustar para começar a fazer os desenhos e o loop dentro do castelo. Eu vou fazer um pequeno ajuste aqui, já adaptando o código para uma nova estrutura, semelhante ao que eu fiz fora do castelo. Começo a criar aqui a função, a subrotina, que vai tratar os movimentos do jogador. Então essa rotina ela vai ser com base nos desenhos do sprite. Quando tiver um desenho X ou Y, quando ele estiver andando para a esquerda ou para a direita, ele vai usar um sprite diferente, representado pela variável PS percentual, que é uma variável inteira. E lá ele vai dizer qual é o sprite que vai ser usado e qual é o tamanho do grão aí de passo que vai ser dado no sprite, representado pela variável dx e dy.
qual é esse passo aí que vai ser dado. Eu estou colocando 2 pixels. A cada movimentação ele se move 2 pixels. Vamos compilar para fazer um teste. Bem, foi muito... não ficou correto. Eu vou ajustar aqui. Vamos testar novamente. Tem que fazer um refresh do sprite a cada movimento. Está muito rápido, a gente observa que o movimento dele está muito rápido. Então eu preciso inserir algum tipo de código que melhore isso, que não seja tão rápido essa movimentação. Então vamos ajustar isso. Além disso também a gente tem que fazer com que o personagem dê os passos. Não fique com um único sprite para a esquerda e um sprite para a direita. Então vamos ajustar aqui uma variável. Vamos criar um código somente para esse ajuste, para que esse passo seja possível. Então eu estou só fazendo um código bem simples que se o passo anterior foi de um jeito, ele vai fazer de outro, ele vai mudar por sprite para o outro e vice-versa. Bem, ele já está dando os passos, mas continua muito rápido a movimentação. Quando ele chega no final da tela, ele muda de... Ele chega no lado esquerdo, ele consegue mudar para dentro do castelo, mas precisamos ajustar essa velocidade. Para isso eu vou criar uma variável de timer aqui, uma variável T1, para que o passo dele seja com base no tempo do relógio aí do MSX. Vou escrever aqui um código padrão aqui de teste de diferença de tempo. Vou colocar aqui mais ou menos 1/4 de segundo. Para cada passo. E aí eu vejo que agora está lento demais, mais que os passos estão sendo dados. Vamos mudar aqui a quantidade de ciclos. Ficou melhor. Tem uma movimentação mais fluida, uma certa velocidade. Vou melhorar ainda mais. Bem, está bem melhor agora. Vamos tratar a parte do código interno.
um pequeno refactoring. Vamos agora fazer um código similar que nós fizemos aqui para fora do castelo, vamos fazer para dentro do castelo. Vou manter aqui umas linhas aqui de lembrança para código futuro. E vamos fazer umas linhas de loop também, do loop dentro do castelo. Vou aproveitar e fazer também um refactoring aqui das linhas entre os castelos, que é a tela seguinte, entre castelos, para que ele tenha uma estrutura também similar, com loop próprio e por aí vai. Já vou fazer um ponto de fuga aqui dentro do castelo. Qual é o ponto que quando o personagem atingir aquele ponto ele vai sair do castelo. E o ponto de fuga também entre castelos para que ele entre no próximo castelo. Vou copiar aqui a subrotina de tratamento do movimento do personagem para que dentro do castelo vou ter um tratamento diferenciado, já que ele se movimenta em todas as direções dentro do castelo, não só para a esquerda e para a direita. Vamos testar agora, depois de todo esse ajuste. Bem, o personagem não se move, tem que fazer algum tipo de ajuste adicional. Bem, acho que tem que ajustar aqui os limites da tela, que estava errado. Pronto, agora o personagem já consegue se mover. Ele já chega no limite da tela. Precisamos fazer ele fazer o movimento para cima e para baixo também. Que é o que vamos fazer agora. Vamos colocar o código que faça ele se mover. Tanto para cima quanto para baixo, quanto para o lado e para a esquerda quanto para a direita. Estou usando aqui as variáveis do joystick que foram capturadas.
Bem, eu trato também os sprites. Quando ele se move para um lado e para o outro, ele mude o sprite para dar a sensação que ele está caminhando. Bem, agora ele consegue subir e descer. Chega aos limites. Ele tem um bug aqui, ele consegue chegar naquela parte que não deveria. Isso tem que ser corrigido depois. Ele não está conseguindo sair na porta. Eu tenho que fazer o código de escape correto para quando ele chegar na porta. Preciso ajustar isso. Vamos testar novamente. Quando ele anda na diagonal não está legal, tem que ser ajustado isso também. Se andar na diagonal. Mas ele já está conseguindo sair do castelo. E quando ele vai para outro nível, entre castelos, ele está com o código errado. Vou ter que ajustar isso também. O loop lá do fora do castelo, entre castelos, está errado. Pronto, ele consegue agora. A diagonal ainda está errado. Mas ele consegue sair e atravessar entre castelos mais facilmente, agora de forma correta. Bem, precisamos ajustar essa diagonal. Ela vai ser um pouco desafiadora. Mas eu vou fazer esse teste da diagonal. Vou tratar ele mais um grupo de 1 ou 2 ifs para facilitar. Vou separar aqui a lógica para ela ficar mais fácil de ser controlada. Vamos testar se isso aqui já é suficiente. Ele já consegue andar aí na diagonal. Parece que está funcionando. Parece que foi suficiente. Esse sprite do personagem dentro do castelo precisa ainda estar um acabamento melhor, mas não é o foco no momento. Bem, agora vamos colocar os itens mágicos aí para ele pegar dentro do castelo. Nesse nível 0 não haverá dragão, só haverá os itens. A ideia é que ele encontre no nível 0 apenas o escudo e a chave. Vai ter a chave para ele poder abrir a porta. Então eu crio umas variáveis aqui de itens especiais. Criei uma variável para controlar aqui se foi pego ou não a chave. Isso não vai ser tratado nesse vídeo. De pegar a chave, de pegar
o escudo, mas eles serão exibidos na tela. Faço um pequeno trecho de código para escolher qual item especial vai ser mostrado. Nesse nível 0 será o escudo, no nível 1 coração, no nível 2 a coroa, e vai ficar circulando aí entre esses 3 itens especiais. Também haverá uma quantidade de itens aí na tela, itens valiosos. Se eles ultrapassarem uma quantidade X, eles serão limitados, ficarão limitados a 9. Isso aqui depois eu posso ajustar esse limite. Vou criar também aqui uma subrotina só para exibir o item na tela, o sprite do item, ficar mais fácil. Tem aqui a rotina que gera números aleatórios. Com ele eu vou começar a criar aqui umas posições XY aleatórias na tela para todos os itens. Qual é o sprite, qual é a cor. Se o item for o item 0, ele vai ser será a chave. A chave desapareceu, ele não está mantendo o personagem, o item na tela, por conta que estava com erro lá na variável do número do sprite. Então a chave já está na tela, precisa colocar agora o escudo. Vou adicionar mais um item aqui. O item 0 é a chave, o item 1 será o item especial, que o nível 0 será o escudo. Bem, está lá, o escudo um pouco mal desenhado, mas está lá. E quando ele entra no nível 1, já tem mais itens valiosos na tela. E também o item especial vai sendo modificado. Bem, mas aí precisamos ajustar também essa distribuição dos itens na tela. Precisa ficar melhor distribuído. Melhorar as cores. Fazer um teste rápido aqui. Ele continua distribuindo muito concentrado. Mas é um bug porque é um bug que eu percebi que a variável aleatória que está sendo gerada ela tem que ser ajustada para ter um valor maior aí de faixa. Eu mudei de 100 para 1000. E agora ele consegue distribuir os itens de forma mais ampla na tela. Precisa ajustar agora, ele também não chega até a base da tela, essa distribuição.
Bem, está aparecendo mais bem distribuído. Embora está ainda muito próximo da base da tela. Bem, tá um pouco melhor. Obviamente eu vou precisar melhorar esse algoritmo depois para essa distribuição ficar mais bem organizada. Vamos ver aqui na velocidade real como é que ficou essa distribuição. Parece que precisa dar uma melhorada depois nesse algoritmo para os itens não ficarem tão aglutinados, mas eles pelo menos estão sendo distribuídos na tela. Bem, agora vamos ver como é que ficou o código final até esse momento. Ele tem aqui os recursos, os 8 recursos, o início do jogo, que a gente já falou no vídeo anterior. Tem aqui a tela de abertura, com as variáveis aqui da tela, que chama a rotina de a sua subrotina que faz exibir esse recurso na tela, que pega o input do usuário, que pega o input do jogador. Depois, quando ele sai da tela de abertura, ele vai para a tela de fora do castelo, que é a tela do nível 0. Lá ele configura aqui quais são as coordenadas que o jogador estará, o sprite do jogador estará na tela. Mostra o jogador, depois fica no loop fora do castelo. Depois, quando o jogador chega até a posição da esquerda da tela, ele vai para dentro do castelo, para a primeira tela de dentro do castelo. Lá ele exibe essa tela, ele exibe o jogador na posição correta, depois mostra os itens e fica no código, no trecho de código entre a linha 60 e 64, fica lá em loop, até que o usuário chegue na porta e aí ele vai para entre os castelos, que ele também faz a mesma rotina de exibir a tela entre castelos e depois exibe o jogador, depois ele fica no loop, no código de loop entre castelos, e sempre que tem a opção de com a tecla ESC ele sair, ele reiniciar o jogo. Temos as subrotinas a partir da linha 9000, onde você consegue ver onde é colocado o score, que ainda tem que ajustar mais dados, a captura do input do jogador, criação de número aleatório, mostra o jogador na tela, o sprite do jogador na tela, depois trata a rotina aqui de movimentação do player, que tem um pequeno trecho de código que mantém um timer para que essa rotina só funcione algumas vezes por segundo, para que o jogador não se movimente tão rápido. Também tem mais ou menos o mesmo código, que pode depois ser melhorado, ser unificado talvez, mas é o mesmo código também de tratamento de movimentação dele já dentro do castelo. Então, já dentro do castelo, a partir da 9400, ele faz uma movimentação para cima e para baixo, horizontal e vertical e diagonal. Tem também um código que espalha os itens na tela quando estiver dentro do castelo. E por fim, o código que exibe o item os itens especiais na tela. Então, são 157 linhas, está curto o programa ainda, pequeno. São 157 linhas de código basic. Só o início do programa. E é isso que eu tenho aqui para mostrar nesse programa até o momento. Bem, pessoal, era isso que eu tinha para mostrar para vocês até esse momento. Eu pretendo fazer um quinto vídeo um pouco mais à frente,
mostrando como animar o dragão e como fazer a colisão dos sprites, que não foi mostrado nesse vídeo. Mas caso vocês tenham dúvidas do que foi mostrado até aqui, fiquem à vontade para comentar. Espero vocês no próximo vídeo.